Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu tinha feito um vídeo falando sobre a questão da camisa número 24 da seleção brasileira, né? Que não existe. A CBF não tem essa camisa, número 24, é a única seleção da Copa América que simplesmente não utiliza essa numeração. São 25 jogadores, pula do 23 para o 25. E teve um grupo, o grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, que entrou com um processo contra a CBF, né, pedindo explicações. E o juiz da 10ª Vara Civil, Ricardo Ciffer, concedeu na última quarta-feira uma liminar, dando 48 horas para a CBF se explicar. Mas ela respondeu: vamos às respostas da CBF. Em relação à não inclusão do número 24 no uniforme oficial nas competições, constitui uma política deliberada da interpelada? Não. Próxima. Em caso negativo, qual o motivo de não inclusão do número 24 no uniforme oficial da interpelada? A resposta é grande, tá, gente? Resposta. O regulamento inicial da Conmebol Copa América 2021, da competição, né, determinava que apenas 23 jogadores poderiam ser inscritos. Essa quantidade de atletas é a tradicionalmente observada em competições internacionais da Conmebol e da FIFA. A numeração utilizada pelos atletas tem relação com questões desportivas apenas. No momento inicial, a organização da competição estabeleceu a utilização dos números de 1 a 23 de forma sequencial, o que foi feito pela seleção brasileira ao inscrever 23 atletas. No entanto, posteriormente, o regulamento da competição foi alterado e foram concedidas 5 vagas adicionais em razão da possibilidade de troca de jogadores por conta de eventual contaminação por Covid-19. Apesar de tal faculdade, que foi utilizada por outras seleções para convocar mais 5 atletas, como a CBF vem cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários e não apresentou casos de contaminação, a comissão técnica sentiu-se confortável em convocar apenas mais um jogador, além dos 23 inicialmente inscritos. E, para este jogador, em razão de sua posição meio-campo, e por mera liberalidade, optou-se pelo número 25, como poderia ter sido 24, 26, 27 ou 28, a depender da posição desportiva do jogador convocado. Em regra, a numeração mais baixa para os defensores, mediana para volantes e meio-campo e mais alta para os atacantes. Aqui um adendo, gente, a explicação é bizarra. Se são 24 inscritos, né, então deveria ir já que estava em sequência, teria que ser do 1 ao 24. Né? Então essa explicação de que poderia ter sido 24, 26, 27 ou 28 é ridícula. Então por que não foi 24? Se tinha uma sequência de 1 até o 23, se teve mais um, o lógico era de 1 a 24. Né? Por que pular para o 25? Ah, mas por que média para... Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Se estava numa sequência e era de 1 a 23 e foi escolhido mais um, era de 1 a 24. A justificativa é totalmente descabida, totalmente ridícula. É bizarro alguém pensar que isso é uma explicação, que isso é uma justificativa. Mas continua. Né? A próxima pergunta. Qual o departamento dentro da interpelada que é responsável pela deliberação dos números do uniforme oficial da seleção? Resposta. Nesse caso, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Futebol. Próxima. Quais as pessoas e funcionários da interpelada que integram este departamento que delibera sobre a definição de números no uniforme oficial? Resposta. O responsável pelo departamento é o coordenador, Sr. Oswaldo Giroldo Júnior, o Juninho Paulista. 5. Existe alguma orientação da FIFA ou da Conmebol sobre o registro de jogadores com o número 24 na camisa? Resposta. Não é de conhecimento da CBF nenhuma orientação sobre o tema. Bom, a mais importante era aquela segunda pergunta, né? Que a resposta foi longa e sem nexo algum. Acontece que era uma sequência de 21 a 23, né? Foi mais um e pulou para o 25, né? Simplesmente o 24 foi desconsiderado. Por quê?
Porque todo mundo sabe que o número 24 é um número relacionado a homossexuais, é relacionado de forma pejorativa a homossexuais. Então, esses jogadores de futebol, não só eles, né, gente? A maioria dos homens héteros do Brasil se negam a usar este número porque temem ser confundidos com o homossexual, e isso para eles é uma coisa inconcebível. Para vocês verem o tamanho da imbecilidade de homens adultos, né? Porque uma criança e um pré-adolescente tendo este tipo de atitude, eu entendo, né? Agora, um homem adulto, sabe, é de uma bobagem, né? De uma idiotice. E fora que mostra claramente que a heterossexualidade dessas pessoas é fragilíssima, né? Porque não pode usar rosa, não pode usar número 24, né? Não pode ver dois homens se beijando, né? É tudo de uma heterossexualidade muito frágil, muito mimizenta, na verdade, né? Naquele outro vídeo que eu fiz em relação a isso, vou até deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, eu recebi vários comentários muito idiotas dizendo que o relógio pula do 23h59 para... Gente, cresçam, sejam adultos, vocês são homens adultos, na maioria pais de família, sabe? Tenham argumentos condizentes com a idade. Né? Porque fica parecendo que a gente está... Eu nem respondo, porque fica parecendo que eu estou discutindo com uma criança de 12 anos. Então, assim, eu nem respondo por conta disso. Né? Quando o comentário é bobo demais, sabe? Idiota demais, infantil demais, eu nem me dou o trabalho de responder, porque fica parecendo que eu estou me trocando com uma criança de 12 anos, e realmente isso eu não vou fazer, porque eu não vou perder meu tempo com isso. Né? E assim, a infantilidade desses jogadores está de acordo com esse tipo de gente que comenta dessa forma também, né? Então, assim, algumas outras pessoas vão dizer assim, mas o que isso adianta, então? Responder e fica tudo por isso mesmo. De fato, provavelmente vai ficar tudo por isso mesmo. Porém, essa discussão veio à tona, essa discussão foi jogada aí, né? Ela aparece na mídia, gerou-se essa discussão, e isso está exposto agora, né? Não é uma coisa só de fofoquinha, de bastidores, ou coisa que a gente sabe, mas que ninguém comenta. Está sendo comentado, está sendo discutido, foi exposto, inclusive foi parar na justiça, né? Para que a CBF desse uma resposta, obrigando a CBF a dar uma resposta, para não ficar aquela coisa assim, porque não quer. Tudo bem, não quer e tudo bem. Não é assim. Tem que ter uma explicação oficial. Essa explicação oficial foi dada, embora seja uma explicação muito ridícula, que não explica absolutamente nada. Eu não sei sequer se o juiz vai aceitar essa explicação, não sei como é que isso vai ficar, mas assim que tiver uma novidade sobre isso, eu posto um outro vídeo aqui, né, porque eu vou acompanhar esse caso. Então, assim, a discussão foi levantada, isso é ótimo, isso é bom. Por quê? Porque lá no futuro, né, essa coisa está sendo tão ridicularizada publicamente que eu imagino que lá na frente os jogadores ficarão até com vergonha, né? Não vou recusar usar porque eu vou estar pagando esse mico ridículo, né, de estar passando por um infantiloide. Porque é isso que essas pessoas são. Esses homens adultos pagando esse mico de infantilidade, sabe? De não usar o número. Porque, gente, por favor, né? Assim, são pessoas adultas, vamos agir como adultos. Então, assim, essa discussão foi levantada, está sendo ridicularizada, inclusive, a atitude, e isso é muito bom, isso é muito importante. É disso que se trata. Essa ação é por conta disso, para que a CBF explique oficialmente esta atitude ridícula e infantil. E agora a CBF teve que se explicar. Isso já é um ganho, isso já é um resultado positivo, né? Então vamos acompanhar. Como eu falei, lá na frente os jogadores ficarão com vergonha de recusarem por conta de uma bobagem dessas. Com certeza. Bom, meus queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem vídeo novo. Era isso e até amanhã.